Altíssimo Redentor, os jovens adoradores proclamarão teu nome, Senhor. Ergo minhas mãos e voz a ti, para que meu clamor possas ouvir. Me renderei totalmente a ti, meu Senhor. Levar tua palavra à tua nação. Clamamos a ti uma nova unção. Poder proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu louvarei, eu cantarei, proclamarei teu nome, ó Deus. Eu louvarei, eu cantarei, proclamarei teu nome, ó Deus. Ministério Jovens Adoradores, é o Manhã Viva, ao vivo, direto de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, você que nos acompanha, não sei onde você está, todo o Brasil, todas as regiões, aqui conosco, presente também neste momento. É uma alegria a gente começar o programa com música. Sejam bem-vindos. Obrigado. Jovens Adoradores, na presença aqui do Wilson e do Renan. Isso. Também o violão que veio acompanhando. Isso. Sim, o Lucas veio com nós somos de Contagem, estamos aí para a honra e glória do Senhor. Então, 2 anos que eles estão com essa missão de evangelizar através da música, esse grupo novo, Jovens Adoradores, também evangelizando através de suas canções e da missão que vocês realizam em tantos lugares já, né? Muitos grupos de oração, muitas festas. Graças a Deus. Sim, graças a Deus. Deus tem nos levado a muitos lugares para estar evangelizando através da música. Bom demais, sejam bem-vindos. E no Manhã Viva hoje nós vamos conversar sobre um assunto que com certeza diz respeito também à sua vida. Você deve já ter vivido, ou de forma direta ou indireta, talvez você tenha sofrido ou você tenha praticado. Não sei se você conseguiu identificar isso. A gente vai conversar sobre bullying. Não é uma expressão mais tão desconhecida, né? Já tem um tempo que a gente tem escutado sobre isso. O bullying, causou bullying, sofreu bullying. Como que identifica o bullying? Como que você sabe se o que você viveu, as agressões, os insultos, as opressões vividas, foi ou não bullying? Então a gente recebe para conversar conosco no programa de hoje Bianca Lima, psicóloga. Seja bem-vinda, alegria recebê-la no Manhã Viva mais uma vez. Obrigada pelo convite novamente. Bom demais. E também está conosco aqui o Janis, diferente o nome, né? Mas é isso mesmo. Janis Amélio Fiorotti, que é do Colégio Salesiano, é coordenador de pastoral, então está ali diretamente lidando com os jovens, com os adolescentes, que são o principal alvo do bullying, principalmente nas escolas. Seja bem-vindo, Janis. É um prazer muito grande estar aqui, poder falar um pouco dessa experiência e também do que é possível fazer, já que é algo que todos nós, ou em uma parte da vida ou em outra, podemos estar suscetíveis a isso. Então, será muito bom poder contribuir e trazer um pouquinho da experiência que a gente vive. E os dados dizem que quase a metade dos jovens adolescentes, mais de 40%, estão enquadrados, né? Foram classificados ou de ter sofrido ou de ter praticado o bullying. Antes da gente começar a nossa conversa, vamos acompanhar a história de uma pessoa que viveu essa experiência, né? Do bullying. Um personagem, então, que viveu essa experiência de sofrer bullying. A nossa repórter Edicleide Campos conferiu e a gente acompanha agora. As ações dos meninos são mais agressivas, o que torna mais fácil identificar. Eles chutam, gritam e batem. Já entre as meninas, o problema se apresenta de forma mais velada. As manifestações entre elas podem ser fofocas, boatos, olhares e exclusão. O alvo costuma ser a criança e o adolescente com baixa autoestima e retraído, tanto em casa como na escola. Com essas características fica ainda mais difícil ele reagir. Por isso, a importância de pedir ajuda. Clara hoje tem 19 anos e foi vítima do bullying na adolescência.
Bom, eu sofri o bullying no meu período de adolescência na escola, devido a eu não me encaixar muito nos padrões de beleza das meninas. Eu demorei muito a amadurecer meu corpo, então acabava que eu ainda tinha uma cara de criança, coisa que eu ainda tenho. E questão de roupa, porque eu dividi o uniforme com as minhas duas irmãs, então às vezes o uniforme estava suado, não estava cheirando bem por causa de 3 meninas, uma de manhã, de tarde e de noite. O financeiro, que às vezes eu não tinha condição de comprar um material de qualidade melhor, e isso acabou que as pessoas cometiam bullying por ser baixinha demais e com palavras ofensivas. Para Clara, o bullying deixa consequências para toda a vida. As consequências que a gente carrega para o bullying, eu acho que quando a gente não busca um tratamento ou uma terapia, ou pessoas que ao nosso redor fazem com que aquilo se torne mentira, a gente acaba que carrega aquelas palavras que vieram para destruir, que vieram para me menosprezar, elas que acaba que fica. E quando eu me deparo com uma situação, eu lembro de algo que aconteceu há um tempo atrás e eu escuto aquela palavra. Uma delas é a questão de que, como eu escutei que eu era mais feia da sala, eu era sempre feia, tem momentos que eu me acordo do dia e falo, nossa, como eu sou horrorosa, como eu não me encaixo nos padrões de beleza, como eu não me visto bem, como eu não tenho uma roupa da moda. Isso foram momentos que eu vivenciei que às vezes eu me deparo, que eu vejo que gerou essa sequela em mim, que eu sou aquilo que eles me disseram. Mas eu tento, todo momento, quando eu me deparo com isso, falar, não, eu sou boa, eu sou bonita, eu tenho condição, eu sou capaz, eu sou inteligente. E eu tento proferir palavras boas que, para mim, e as pessoas que me cercam muitas vezes me ajudam. Contradizendo tudo aquilo que eu escutei. Mas é um processo difícil, porque dependendo do tempo que a gente escuta, do tempo que a gente sofre, acaba que aquilo se torna verdade na nossa cabeça. Dependendo da fragilidade que ela tiver, no momento como ela estiver se sentindo, acaba que ela não tem uma maturidade para lidar com aquilo. E nem sempre todo mundo tem. Uma criança de 13 anos, às vezes problema em casa, às vezes não sabe ter aquela maturidade de lidar. Ela usou do bullying para se fortalecer e dar uma resposta diferente. Eu sempre falei para mim mesmo, não por um ato vingativo, mas isso foi uma das coisas que me fortaleceu muito e fortalece. E que um dia, não sei quando, elas iriam me ver e iriam ver que eu não fui nada daquilo que elas me disseram. E poder mostrar quem eu sou. Porque quando a gente sofre bullying, as pessoas muitas vezes oprimem tanto a gente que a gente não mostra quem a gente verdadeiramente é. Isso me ajudou muito a falar, não, um dia eu vou mostrar para aquela pessoa que eu não sou aquilo que ela me disse. E que eu sou muito melhor. E vou poder mostrar quem é a verdadeira Clara. Para todas as pessoas, seja aquelas que me cometeram bullying comigo, ou seja aquelas que não me deram uma oportunidade de mostrar quem eu verdadeiramente sou. Um exemplo aí muito forte, né? E um exemplo positivo de uma menina que conseguiu identificar, que sofreu todas as consequências, mas que conseguiu também dar uma resposta positiva diante disso. Bianca, como que a gente classifica você com suas palavras? A gente já identificou, né, um caso, a gente já sabe mais ou menos o que é um bullying, mas como você definiria com suas palavras o que chega a ser bullying ou não? Sim. Primeiramente, a gente precisa mesmo definir o que é o bullying, né? Porque o bullying se difere de uma simples brincadeira, porque ele acaba sendo marcante, né, e traz aí prejuízos para a pessoa que sofre. Então, o bullying, na verdade, ele sempre existiu. A gente ouve, às vezes, as pessoas dizerem que hoje existe um modismo para falar de bullying, né? Mas, na verdade, é porque se dá mais atenção a isso hoje. Ele sempre hoje existiu. Se classificou a expressão, exatamente, né, de bullying. Isso. Ele foi definido, na verdade, mais ou menos na década de 80, tá? Por um psicólogo, o Don Always. E ele definiu justamente, ele começou a estudar a fundo o bullying depois que 3 adolescentes na Noruega, juntos, eles cometeram suicídio, né? Depois de deixaram cartas descrevendo o que eles passaram durante a época escolar, nos momentos deles na escola, onde eles eram agredidos, perseguidos por um grupo de colegas da escola, né? Então, a partir daí, começou a se estudar mais a fundo o bullying. Então, a diferença para classificar hoje é que o bullying, geralmente, ele é uma agressão, né? Geralmente verbal, mas pode ser física também. E para ser caracterizado, ele deve ser recorrente, né? Então, não é uma coisa pontual. Algo que se repete. Isso, algo que
hoje eu fiz uma brincadeira, eu pratiquei. Não, ele deve acontecer no mínimo 3 vezes, tá? Estipula-se esses 3 vezes. Ela é intencional, né? Então, essa agressão é intencional, eu faço porque eu quero ferir a outra pessoa, quero humilhá-la, tá? A pessoa tem essa consciência quando ela pratica. De propósito, né? É proposital, isso. A pessoa que sofre, geralmente, ela não consegue responder a isso, ela não consegue se defender, seja por uma característica psicológica, como disse no vídeo, pessoas mais retraídas, tímidas, né? Então, tem todas essas características para definir um bullying. Por isso, se difere de uma brincadeira, uma simples brincadeira. Simples. E a gente pode dizer que o bullying é consequência de outros, né, de outras agressões, de outros sofrimentos, tanto de quem causa como de quem sofre. Porque a pessoa que sofre, por ela ser tão retraída, por ela ser... Talvez já existe um trauma, já existe uma situação, às vezes em casa, familiar, e no agressor também. Esse instinto, assim, mais provocativo. Sim, talvez já é reflexo de algo que a pessoa tem sofrido. Exatamente. É muito importante a gente falar isso, Verônica, porque muitas vezes a atenção está sempre voltada para a vítima, né? A pessoa, o agressor, o agredido, a pessoa que sofre. Né? Mas por trás da pessoa que agride, que comete o bullying, existe também uma história, né? Então a gente também classifica aí alguns perfis desse agressor. Então, dentre eles são, às vezes, crianças ou adolescentes que têm, nesse sistema educacional, ele não teve limites, né? Então, toda forma que ele tem de se expressar é uma forma mais agressiva, tá? Além dessa questão educacional, tem também os exemplos, né? Então, às vezes, são exemplos que vêm de casa, não teve uma construção ali com a família do que é ser empático mesmo, que é cidadania, né? Se colocar um pouco no lugar do outro. O limite, o respeito. Isso. Tem alguns agressores que praticam bullying mais por uma questão circunstancial. Então, assim, a adolescente ou a criança, ela está passando por um período difícil na vida, seja a separação dos pais, né? Um familiar que está doente. Então, a forma de reagir também é uma forma agressiva, mas é mais pontual. Então, digamos que ele não tem esse perfil agressivo, né? E tem aqueles que, posso dizer que é a minoria hoje, mas aqueles que já têm esse perfil na personalidade. Então, são crianças ou adolescentes que já têm mais características de transgressores. Então, já maltratam animais, maltratam a babá, o avô. Então, já tem esses comportamentos frequentes. E na escola, isso se evidencia, né, de forma mais latente. A gente identifica muito na escola, porque é quando tem, né, os outros da mesma idade. Aí uma comparação. Tem um mais frágil do que ele. E aí, como que é, Gênesis, na prática, para vocês identificarem, né, e estarem atentos também a essas crianças e a esses adolescentes na escola? Eu acho que são vários pontos que precisam ser levados em consideração. O primeiro é que as crianças, os adolescentes, onde isso é mais comum, eles passam grande parte do dia juntos, geralmente em uma escola. E eles acabam trazendo cargas de muitas coisas que eles vivem no dia a dia, né? E ao mesmo tempo existe uma coisa chamada autoafirmação, existe aquela questão do querer aparecer, do querer se destacar, de ser o popular. Nesse momento é fundamental que haja uma preocupação e um empenho dos adultos que acompanham. E na escola, principalmente no nosso caso, já que esse é um assunto muito antes disso começar a ser discutido, muito antes de se tornar lei, já era uma preocupação, a gente tem alguns focos. Primeiro foco, o educador, os educadores, o professor de sala de aula. Quando eu falo educador, eu não estou falando do professor, não estou falando do diretor, nem do assistente, nem do orientador educacional ou do supervisor. É necessário que o colégio consiga construir um corpo que a gente chama de educador. Todos os profissionais que estão lidando diretamente ali na hora com os do alunos. recreio, por exemplo, a gente não pode levar todo mundo, os educadores todos, para uma sala, por exemplo, para tomarem o seu café e não se vê o que está acontecendo, porque são nesses momentos de relacionamento, nas saídas, é preciso que haja o olhar atento do educador. A grande maioria das vezes que acontece alguma situação como essa, o ideal seria que a primeira pessoa a identificar isso fosse o educador que está mais próximo. E quando acontecem, mesmo que pequenos gestos assim, e o educador é o primeiro a identificar, fica muito mais tranquilo trabalhar.
E como é que geralmente se deve fazer esse trabalho, o tipo de intervenção na escola? O ideal é que as escolas tenham uma estrutura, né? Eu não posso falar da escola que eu atuo, né? Que a gente tem, eu não sei como é que é a realidade da maioria das escolas, por exemplo, Belo Horizonte, o Brasil, né? Que é a nossa realidade. Mas o ideal é que tivessem pessoas com formação, com conhecimento para isso. Porque às vezes a gente, quando ouve falar de uma situação que uma criança está sofrendo, a tendência da gente é querer defender a criança. E se a família faz isso, já chega de um modo agressivo, isso não vai ser bom. Porque inicialmente a criança ela tem impressão, a gente tem a impressão de que a criança vai se sentir defendida. Mas a gente vai estar jogando fora a oportunidade de fazer com que a criança cresça, com que a criança aprenda intimamente a lidar com dificuldades futuras. Então, qual é, pelo menos no nosso caso, como é que a gente trabalha? Tem uma pessoa que é responsável por isso, ela identifica, quando identifica algum caso, né, geralmente no início, e procura-se buscar o máximo de informações. A partir dessas informações, conversa-se com um, com o outro, e aí as famílias são chamadas. Para que, ao se detectar isso, consiga-se trabalhar tanto a pessoa que está sofrendo, a chamada vítima, quanto principalmente aquele que é agressor, que boa parte, ele, mesmo sendo intencional, é como se ele não tivesse intenção, porque ainda são crianças. Né? É como se o agressor também fosse uma vítima, né? Ele se torna agressor porque ele é vítima de algo. E o agressor precisa trabalhar. Boa parte das pessoas que praticam o bullying, elas sofreram de algum modo. Então é necessário que não apenas você reprima, mas que você trabalhe para que haja um amadurecimento e um crescimento dessa pessoa. Senão a gente começa a reproduzir uma coisa que poderia ter havido um crescimento e resolver um problema. E ele pode continuar depois, talvez de formas mais agressivas. Então, o cuidado e a importância dos profissionais da educação na escola, de estarem vendo isso, mas também da família, dos pais, de estarem atentos e acompanharem o retorno que a escola vai dando do comportamento do filho para que o mal não piore, né? Para que isso não se espalhe. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente continua. Tem receita no programa de hoje também, então aguarde aí a nossa culinária. E o grupo Jovens Adoradores canta para a gente ir para o intervalo. Quando eu recebo o Espírito Santo, de alegria transborda o meu coração. Quando eu recebo o Espírito Santo, de alegria transborda o meu coração. O Espírito de Deus descerá sobre mim, dá vontade de pular, de rodar e desse amor. Eu te dou livre acesso, age em minha vida, Senhor. Que as comportas do céu possam se abrir e encher meu coração desse amor. Eu te dou livre acesso, age em minha vida, Senhor. Ministério Jovens Adoradores, aqui no Manhã Viva, ao vivo, direto de Belo Horizonte, para todo o Brasil, para todos vocês que nos acompanham. Quem começou a assistir o programa agora, a gente está falando sobre bullying. Nós temos aqui conosco a psicóloga Bianca Lima, que está refletindo conosco sobre esse assunto, e também o Janes, que é
professor e diretor de pastoral no colégio, na Escola Salesiana, aqui de Belo Horizonte. E para a gente identificar os sinais do que é o bullying, do que chega a ser, tanto para quem sofre como para quem causa, tem consequências psicológicas e também físicas nas agressões diretas. A gente vai acompanhar um resumo que a gente fez de alguns pontos importantes que se destacam nesse todo esse contexto do que é bullying. A criança ou adolescente que está sofrendo bullying evita ter contato com um agressor para não sofrer e manifesta sinais como falta de interesse pela escola, fazendo birra por não querer ir, isolamento, evitando estar próximo dos colegas e da família, fechando-se no quarto e não desejando sair com os colegas, tem notas mais baixas na escola devido à falta de atenção nas aulas, não se valoriza, referindo ser incapaz com frequência. Tem ataques de fúria e impulsividade. Normalmente, o estresse constante também provoca sinais físicos na criança. Alguns dos sinais físicos que os pais devem estar atentos incluem chorar constantemente e aparentemente sem motivo, manter-se cabisbaixo, sentindo cansaço, ter problemas para dormir, apresentando pesadelos, apresentar feridas no corpo e que a criança diz não saber como surgiu, chegar em casa com roupa rasgada ou suja ou não trazer seus pertences, ter falta de apetite, não desejando comer nem a comida preferida. Atenção a todos esses sinais, a todos esses sintomas que podem indicar que a criança está sofrendo bullying, certo, Bianca? E até aquele exemplo que a gente mostrou no bloco anterior, o testemunho da menina. Se os pais, eles identificam alguns desses sinais, e se a criança realmente sofre o bullying, como ela mesma conseguiu identificar, o que fazer? Como tratar isso? Como superar essa situação de agressão? Sim. As crianças, né, os adolescentes, quando eles sofrem o bullying, eles apresentam sim sinais, né? Dificilmente eles vão dizer aos pais que estão sofrendo, né? Como mesmo no vídeo mostrou, eles têm esse receio, esse medo de contar e isso piorar, né? Eles sofrem ameaças, então quem pratica o bullying geralmente diz que se alguém ficar sabendo, isso vai piorar ou vai acontecer outras coisas, né, com quem está sendo agredido. Então, uma das formas, né, como o professor mesmo disse, é esse contato mesmo, família, escola, ter essa interação para se buscar um tratamento. Às vezes é preciso um acompanhamento psicológico mesmo, para estimular, né, nessa criança ou nesse adolescente essa capacidade. A gente tem uma capacidade que se chama resiliência, né, assim, é como se fosse o elástico, né, o elástico quando ele é esticado, quando ele sai da posição que ele é esticado e ele volta mais forte, né? Então ele tem essa capacidade de retornar ao estado inicial mais forte. Então a gente tem essa habilidade que deve ser estimulada, porque quando a criança ou adolescente ele já tem uma autoestima baixa, né? Então isso fica um pouco comprometido, então tudo que acontece com ele acaba que ele é mais afetado, ele internaliza mais tudo isso, né? Então quando o pai já percebe de imediato esses sintomas, esses sinais que a criança apresenta, principalmente no que diz respeito a não querer ir à escola, né? Um dos principais sinais que a gente nota é esse. Então a criança apresenta sintomas físicos mesmo, fisiológicos, que parte, né, do psicológico já para o fisiológico. Então ela tem diarreias, ela tem dores antes de ir para a escola. Então são sinais que são alertas aí para os pais, né, para a gente buscar um tratamento mais efetivo, mais eficaz, acompanhado à escola aí. Janes, quando vocês identificam na escola que uma criança está sofrendo bullying ou está provocando isso em outras crianças, às vezes nem é só uma, né, Sim. que é vítima, e aí vocês têm uma equipe na escola apropriada ou especificada para cuidar desse tipo de situação junto com a família, ou precisa também recorrer a uma ajuda psicológica? Nós temos essa equipe, né, e geralmente a gente consegue perceber bem no início. O principal segredo é conhecer a criança, conhecer o educando. A família tem que conhecer. Esses sinais que apareceram agora há pouco no vídeo, eles são sinais muito claros, mas às vezes eles acontecem,
e as pessoas não notam, principalmente as famílias não notam, né? O ideal é que no início esses problemas fossem detectados, para que não levasse a tanto sofrimento, né? Na escola a gente tem mecanismos para detectar eles rapidamente, mas às vezes algumas coisas podem passar. E é necessário que a família esteja muito atenta. Qual é o grande problema? Quando a família não está atenta, quando ela vai saber, já chegou a um nível terrível. E aí o modo que a família vai querer lidar é um modo muito impaciente. E aí esquece, talvez, de cuidar, de fato, da pessoa que já está sofrendo. Que é necessário que se faça com o máximo de cuidado. Que se a gente não fizer de modo adequado, de modo educativo, ela, inclusive, poderá sofrer mais. E tem uma outra questão. É necessário também que as famílias deem conta de identificar o agressor. E quando as famílias não conhecem o seu, fica muito difícil a gente conseguir fazer com que a família acredite, mas espera, mas ele é um anjinho, às vezes. Essa é a ideia que se tem. Principalmente porque a gente está falando de crianças, né? E às vezes não se nota isso. Porque às vezes nós temos comportamentos e a sociedade, o que a gente vê na televisão, às vezes leva muito a não prestar atenção no sofrimento do outro. E às vezes se vê isso com muita naturalidade e o que não poderia acontecer. E é muito importante, Bianca, eu acho que vale a gente reforçar esse cuidado com o agressor, porque a vítima precisa, né, de cuidado, de recomeçar, de superar, mas a criança que está provocando isso, ela precisa de ajuda também, ela precisa de amor, ela precisa de atenção para que isso não se repita. Principalmente essa aceitação, né, que foi dita. Às vezes a família do agressor tem essa dificuldade também de aceitar. O meu filho não pratica bullying, são brincadeiras que ele faz, né, não tem maldade nisso. Então, quando não tem essa aceitação, é ainda mais difícil de lidar com os casos. E é interessante que se tenha consciência que o trabalho educacional, ele é parceria com a formação da educação, que o primeiro educador precisa ser a família. A grande auxiliar do trabalho educacional, que é a família, é feito pela escola, né? Verdade. Inclusive, hoje, quando a gente pensa em educação, quem é que de fato educa hoje? Família, escola, igreja. Né? Claro. Então é necessário que a gente tenha esses cuidados e que a gente faça esse trabalho em parceria. E que a gente não culpe, tente achar que é culpa ou responsabilidade de um. Mas se acontecer um problema, que a gente consiga fazer esse trabalho em parceria. E essas três forças realmente são muito importantes, porque a gente está trazendo aqui, levantando a realidade escolar, que é onde é mais visível os casos de bullying entre as crianças e os adolescentes. Mas claro, mais uma vez, né, como a gente tem dito, a base é a família, começa de casa, para que isso venha acontecer na escola, é um reflexo do que a criança está vivendo ou precisa viver já no lar. E outro ponto muito importante que o Gênesis trouxe agora, que é a evangelização, a igreja, a catequese. Isso também ajuda muito, isso também contribui muito. Antes de começar o programa, eu até partilhava com a diretora do programa, a Carol. Um beijo para a Carol, para o Gula, toda a nossa equipe aqui, conduzindo a direção, né, do programa Manhã Viva. E eu dizia para ela, Carol, eu pratiquei bullying quando eu era criança. Refletindo sobre o assunto, né, eu fui identificando, quando eu era criança na escola, muitas vezes eu tinha aquelas crianças que eu provocava, que eu ria, que eu zombava, e isso era bullying. E foi importante porque não só o auxílio da família e da escola, mas a igreja, a evangelização. Quando eu fiz a primeira Eucaristia, a catequese, a minha vida mudou. Mesmo sendo uma criança de 9 anos, 10 anos, eu tinha consciência de que estava errado e a partir dali tem um antes e um depois na minha vida. Depois da primeira Eucaristia, depois dessa catequese. Então, a contribuição e a importância da igreja, da religião, da catequese também, na vida da criança que tem consciência, né, que pode também responder e controlar os seus atos. Porque é importante a gente usar todos os meios disponíveis para que a gente, à medida que a gente comece a crescer, que a gente pare de achar interessante ver o sofrimento do outro. Então é necessário que haja intervenção de adultos, de pessoas que possam orientar, porque eu não sei, mas eu penso que o bullying ele é principalmente o quê? A gente não perceber que está ferindo o outro e achar que o sofrimento do outro seja uma forma de diversão para a gente, ou para a gente se sentir forte, ou então para parecer popular. Que é muito grave. Daqui a pouco a gente vai ver um vídeo aqui no programa que retrata um pouco disso, que aparece brincadeira, mas que fere, que agride. E agora nós recebemos aqui também o Lucas Almeida, que é chefe de cozinha, estudante de gastronomia e vai fazer uma receitinha. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma receita muito simples, prática e gostosa. E que está bem dentro desse assunto também. A gente falando de escola, de jovem, de adolescente, então o Lucas vai fazer
Um lanche. Isso, um lanche prático. Primeiro vai ser um lanche para escola, para os pais fazerem para os seus filhos. Vou usar... São duas opções de lanche que você vai fazer. Um lanche escolar, que seria uma dica, uma sugestão até para os pais que nos acompanham fazerem para o filho levar para a escola, e depois um lanche da tarde, que qualquer pessoa pode fazer também. Sim. Para o lanche da escola, para os pais fazerem para os seus filhos, vou usar o iogurte natural. Antes da gente começar a fazer, vamos passar, porque acho que não vai dar tempo a gente fazer ainda nesse bloco, a gente volta para você terminar a receita. Mas vamos passar aqui o que a pessoa então vai precisar para fazer. Sim, para o sanduíche, esse vai usar o iogurte natural, coalho, queijo coalho e... Raladinho. Ralado. E para usar um pouco das coisas para a criança sentir mais vontade de comer, usar um pouco de tomate, cenoura, alface, para despertar mais interesse. Uma forma de introduzir esses alimentos no cardápio dela. Da criança, isso mesmo. Aí sendo sanduíche atrai, né? Um sanduíche, aí a criança quer, aí você põe ali para poder... Isso. Então vai usar o iogurte natural, queijo coalho, cenoura, alface e tomate para a formação do sanduíche. E um pão de forma integral, integral de preferência. De preferência, isso. Então tá bom, vamos começar. Vou colocar ele aqui. E a quantidade é de acordo? A quantidade é de acordo com a necessidade que tiver. Essa quantidade que a gente está mostrando aqui são para quantos sanduíches? Na faixa de uns 3 a 4 sanduíches dá para fazer. Essa é uma pasta que eu vou fazer primeiramente. Aqui a gente tem aproximadamente o quê? 100 gramas. É um pote de iogurte natural. Ok. Isso. Agora eu vou adicionar o queijo. Então aí, ó, uma dica para você preparar o lanche do seu filho. Isso. Vou usar uma pitada de sal só para dar um sabor, porque o iogurte com queijo... Mais adocicado. Sim. Um sal só para dar um saborzinho. Essa receita você costuma fazer sempre, Lucas? Sim, costumo bastante. É bem saboroso, bem prático também de fazer durante o dia. Quando tá com pouco tempo, aí rapidinho correria, você vai lá e prepara o sanduíche. Com certeza. Vamos dizer, para usar um pouco da cor, usar cenoura. Ficar atraente. Isso. E também para levar esse... mas é o interesse da criança comer, né? Despertar então a cenoura para ser introduzida na alimentação. Com certeza. Aí no modo de montagem, eu iria colocar a pasta. Essa pasta aí já está pronto então, é tipo um patê. Isso, um patê. Com o queijo, o iogurte e a cenoura. Tudo misturadinho. Para a montagem aqui. Fica gostoso, Lucas, mesmo, esse iogurte com queijo? Na verdade, o iogurte não tem tanto sabor. E por isso um pouco de sal. E também pode usar criatividade também. Algumas ervas finas. Pode colocar acrescentando também. Pode ser na substituição, usar um requeijão light, um creme cheese light. Uma coisa que pode substituir. O iogurte, ele tá dando aí, ele tá unindo os ingredientes para dar os ingredientes. Uma textura diferente, mas de patê mesmo. Isso. E para acrescentar um pouco um carboidrato, uma proteína, para colocar o peito de peru na montagem dele. Então a gente não tinha falado. Então precisa de um peito de peru também para ficar mais forte o sanduíche, né? Mais consistente. Mais sustância, com certeza. Tem que ter uma proteínazinha, com certeza. E então, como disse, o tomate, para dar mais um pouco de embelezada, e o alface. Nem sempre eles gostam do alface, né? Mas é uma forma de também estar introduzindo isso na alimentação deles. Então, colocando aí no sanduíche. Está pronto, então? Está pronto o sanduíche. O sanduíche como opção para os pais prepararem para o lanche dos filhos, levarem para a escola. Então, está aqui prontinho. Prático. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho o Lucas está aqui, ó, para vocês verem. Daqui a pouco o Lucas vai preparar, então, um outro sanduíche como opção de lanche da tarde, feito com pão sírio, né? Sim, com pão sírio. Daqui a pouquinho, então, a gente volta. Um breve intervalo. Estamos de volta, Manhã Viva hoje, falando sobre bullying. A gente recebe a participação da Kelly Cristina Rego, que é coordenadora do Núcleo de Referência de Cultura e Paz do Colégio Santo Agostinho. Ela já está aqui conosco. Daqui a pouquinho eu já vou falar com a Kelly. A gente vai finalizar aqui a nossa receita com o Lucas Almeida, o chefe, que começou a preparar para nós o sanduíche. Já fez uma opção de lanche para os pais
para as crianças levarem para a escola e agora mais uma opção de lanche da tarde. Mais prático, com pão sírio mesmo. Vou estar preparando primeiramente uma pasta com creme cheese, somente uma opção. O pessoal de casa também pode estar usando requeijão, tanto outro tipo de queijo, outra coisa para estar fazendo na liga. Nesse aqui vou estar usando o preparo, usando o presunto, mas também pode ser substituído pelo peito de frango, por uma carne seca, por qualquer outro tipo de picadinho, que também é uma coisa rápida para fazer, o que tem na geladeira também. Uma coisa rápida. Tem que ser criativo. Isso, criativo. E também de acordo com o gosto de cada um, né? Tem gente que gosta mais de presunto, tem gente que gosta mais do frango mesmo. Mesma coisa, mistura. Sim. Também para dar uma corzinha, vou usar um pouco também da cenoura ralada. Uma cozinha e umas vitaminas a mais com também, certeza, né, Lucas? Ajuda demais. Também o pessoal de casa pode inventar também colocando algumas ervas, salsinha, cebolinha, para dar dando mais sabor também a pasta. Então faz essa mistura para fazer a pasta, para rechear o pão sírio. Rechear o pão sírio. Então eu vou estar colocando. O pão sírio, ele é menos calórico do que o pão? Sim, menos calórico. Simples. E do que o integral também? Também. O pão sírio é uma coisa mais leve. O pão integral também tem suas, vamos dizer assim, suas vantagens, seus carboidratos, mais fibras. Isso, mais fibras. Mas o pão sírio também é bem mais leve também. Vou estar usando também o queijo prato. Vou estar colocando junto. Bem prático mesmo. Tá pronto? Isso, só enrolar. Olha só, parecendo uma panqueca. Bem prático de fazer. Então tá aí, finalizado. Mais uma opção de lanche. Com o pão sírio, a gente põe... Opa, pode deixar bonitinho, do jeito que você arrumou. Muito obrigada, Lucas, pela sua participação. Obrigado a você. Alegria recebê-lo. Então fica aí a dica de um lanche bem fácil, bem prático, bem simples e nutritivo também. Com certeza. Para os estudantes e também para você que está nos acompanhando. De repente agora é até a hora já de fazer um lanchinho. A pessoa que tomou café cedo, agora já faz um lanchezinho para não ir para o almoço com tanta fome. Com certeza. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Obrigado. E está aqui conosco a Kelly Cristina. Seja bem-vinda, Kelly. Obrigada. Alegria recebê-la aqui no Manhã Viva. A Kelly que trabalha diretamente com as crianças, com os adolescentes, com os jovens numa escola. Então, como que é a realidade de vocês de lidar com o bullying, com os casos, tanto das crianças que sofrem, como aquelas também que provocam isso? Na verdade, eu acho que tem que ficar assim, muito claro, a gente tem que colocar na cabeça que escola, ambiente onde tem criança, adolescente e adulto, é um lugar de convivência em cima das diferenças. Diferenças existem e elas podem causar um bom impacto ou um mau impacto nas relações. Então nós temos que saber trabalhar, nós temos que saber filtrar e refletir sobre isso. O trabalho com criança e adolescente é muito gratificante, porque é através deles que nós conseguimos fazer os filtros, o filtro da realidade. Eles ainda não estão, assim, inseridos no mundo totalmente de cabeça, jogados no preconceito, na intolerância. Estão presenciando algum modelo do adulto, seja da família, ou do vizinho, ou de um amigo, que seja experiente em relação a preconceito, à intolerância. Estão assistindo, estão vendo, mas a escola está aí para poder fazer esse filtro. Joia, a gente vai acompanhar agora, então, diante de tudo isso que ela trouxe, dessa realidade das escolas do acompanhamento, da gente perceber quando isso acontece, um vídeo que retrata bem uma situação de bullying. Do you have any friends at all? Any ones that aren't imaginary? Or your family? I know a bunch of people from your dance team and they said that they just pretended to be sick so they didn't have to go to your birthday party. Didn't you audition for the musical? Yeah? People told me that you sounded like a dying pig. Did you think you were going to get a part? Well, you definitely do need makeup. Why would you do that? Want somebody to do that to you? You think it's funny? Have fan accounts for it. It's so weird. Like, have anything nice to say? Or you guys talking
you like it as somebody who is a little bit older than you came and told you you weren't any good? You don't hurt somebody's feelings and intentionally do it. Everyone at school calls you a freak because all you do is read and you don't talk to anyone. Most of them. You can read. That's where I live. I'm not. It's that stuff that you're doing that brings people's self-esteem down. Did she just move away from us? Thank you. You want to come and sit with me on the bus if you go on this bus? Only weird people go to that. Bianca, como tratar, como cuidar de uma criança, né? Como a gente viu aí no vídeo, que sofreu diretamente o bullying, até por pessoas maiores, né? As outras duas já adolescentes, sempre provocando ela ali naquele mesmo lugar, todos os dias no ponto do ônibus, ela sendo provocada, sendo criticada, e ali eu ficando retraída, mas a gente viu que os elogios, né, que os incentivos também foram dando a ela a coragem até de se levantar daquele lugar e ir para outro. Como cuidar de uma criança numa situação dessa? Aquela adolescente, ela falou um pouco disso, né? Como ela compensou na vida todo esse trauma que ela foi vivendo, como que ela reagiu a tudo isso. Né? Claro que às vezes a criança sozinha, ela não tem essa capacidade, né, de saber filtrar mesmo para a vida futura. Então, precisa sim do acompanhamento dos pais, às vezes de um acompanhamento psicológico para reforçar outras habilidades, as habilidades, na verdade, que a criança tem. Né? Então, quando ela às vezes descobre um talento, algo que ela já tem de positivo, por ela já ter uma autoestima já um pouco mais baixa, então, quando tem esse estímulo, né, ela consegue sair melhor dessas situações e não ter um prejuízo tão grande na vida adulta, como a gente percebe, né? E eu achei interessante ali o final que diz assim, quem que vai parar com isso? E a responsabilidade de todos nós, porque ali não eram os pais, sim, não eram os professores, eram cidadãos normais, pessoas comuns que estavam ali vendo aquilo e foram intervindo. Então, a responsabilidade realmente de todos. Sim. E a Kelly, eu até perguntei para ela que tem algum exemplo, alguma situação que você lembra, né, além dessa que a gente viu, que você vivenciou, que você acompanhou de perto, de casos de bullying na escola? Sim, eu me recordo de um caso de um aluno, ele devia ter mais ou menos seus 12 anos e realmente ele era um menino diferente. Um menino que gostava muito de pensar, de refletir e assim, quando ele se interagia de uma forma em que ele achava que era melhor ele se colocar daquele jeito, mas os colegas à sua volta queriam que ele fosse como os outros. Um menino popular, que falasse muita gíria, mas ele era um menino introspectivo. Então, assim, as relações começaram a ficar bem difíceis. E eu tentei resgatá-lo de que forma? Eu pensei assim, alguma coisa esse menino tem de bom, algum potencial, alguma habilidade bem positiva para ele poder ser marca atrativa neste grupo. E ele tocava um instrumento musical. E eu não sabia, até então, numa conversa com ele declarou... Pelo positivo da pessoa, ela ia se sobressair ali naquele ambiente. Aí fizemos uma apresentação num evento e eu quis potencializá-lo e ele fez a apresentação. Naquele momento, aqueles meninos que pegavam no pé dele o tempo todo, provocavam, viram de forma diferente. No dia seguinte, não vou dizer que foi tão imediatamente, mas assim, prosseguiu Começou bem. A ter um respeito, uma admiração. E houve aí uma fluência e acho que deu certo. Que bom. O Janes, que também lida diretamente com essas realidades. Passando por várias escolas, em 2004 eu tive uma experiência um pouco triste. No final do filme diz que a responsabilidade é nossa, e é. Tinha um garoto que ele deu bastante problema o ano todo, era uma antiga quinta série, atual sexto ano. E no final do ano ele começou a pegar demais no pé de uma menina e
E eu encontrei essa menina chorando umas 2 vezes nos corredores, levei a supervisão da escola e a mãe foi chamada. E a mãe disse que a escola estava perseguindo o filho dela, que ele apenas imitava um tio que era muito popular e o garoto queria ser igual. E a escola estava simplesmente tolhindo essa espontaneidade do filho e optou por tirar o filho da escola, né? Já que a responsabilidade é nossa, eu disse e repito, nós precisamos de fato conhecer. Senão nós não crescemos, nós não educamos e nós vamos ter dificuldade em transformar a nossa sociedade naquilo que nós queremos, que é um local cada vez mais pautado na paz, no amor, na justiça e na honestidade. Então, a responsabilidade realmente de todos nós, de cada um de nós, de estarmos atentos às crianças, de estarmos atentos principalmente nesses ambientes que tem um grupo, né, que tem mais de uma criança ou de um adolescente próximo, para a gente perceber como que eles estão se relacionando. E, claro, primeira atenção dentro de casa, a família, valorizar o potencial dessas crianças, desses adolescentes, como, né, os nossos profissionais trouxeram também os exemplos para fortalecer e potencializar mesmo a autoestima dessa criança, desse adolescente, porque se ela tem esse apoio, essa força, com certeza ela vai receber menos, né? Vai ter uma menos, né? Uma receptividade mais firme diante daquilo que vai ser dito dela. E eu gostaria só de frisar o seguinte, a escola é parceira da família. Então, a gente tem que trabalhar com a informação e tem que trabalhar juntos. Porque a gente quer a mesma coisa, sabe? O sucesso do aluno, o sucesso da criança, o desenvolvimento positivo. Então, a gente tem que ser parceiro. Traz a informação e vamos trabalhar juntos. Muito bom. Então, atenção, você que nos acompanha, você que é pai, você que é educador, mas você que é um cidadão que com certeza tem uma criança próxima de você. Vamos nos ajudar para que realmente, onde que vai parar esse bullying? Para que realmente pare. Né, para que a gente possa se respeitar cada vez mais, que a gente possa se ajudar de forma direta. Né? A reflexão, ela traz um impulso, uma motivação, mas que precisa ser colocada em prática. Quero agradecer a presença da Kelly, sua participação, também o Gênesis, a Bianca, muito obrigada, Deus abençoe vocês. O Ministério Jovens Adoradores, que estão conosco, que estiveram conosco durante todo o programa, vão encerrar o programa cantando. Quero mandar um abraço a todos que nos acompanham. Quero mandar um abraço para a Rose, para a Rosane, amigas da Canção Nova aqui em Belo Horizonte, que têm nos ajudado bastante, até nos contatos com os parceiros, as pessoas que têm nos ajudado. Um abraço para a loja Maison Ailala, que tem emprestado também, cedido as roupas para estar usando aqui durante o programa. Deus abençoe. São os parceiros, as pessoas que Deus vai colocando, e a evangelização também vai acontecendo dessa forma. Graças, claro, ao sócio evangelizador, você que mês a mês contribui com a Canção Nova, faz a sua doação para que essa obra não pare, para que muitos e muitos possam receber Deus através da TV Canção Nova. E o Manhã Viva, através de uma receita, de um artesanato, de um assunto de comportamento como esse, também vai levando essa mensagem de evangelização. Deus abençoe você, um abraço e até amanhã. A gente volta ao vivo aqui de Belo Horizonte. Os Jovens Adoradores cantam para encerrar o programa. Vem, vem Espírito, com teu fogo abrasador me encher. Eu quero muito mais do teu fogo habitando em meu ser. Incendeia, incendeia.